boca, esvaziando tudo que não precisamos neste momento carregar. Vamos, neste momento, vibrar também pela nossa amiga Vânia, que está no hospital, levando a ela pensamentos de cura, de melhora, a todos aqueles que não puderam estar aqui presentes, a todos nós que estamos aqui, que sejamos, neste momento, acariciados pelo amor de Jesus, para que possamos entender as palavras que serão ditas, para que possamos transformar esse mundo num mundo melhor, através do nosso autoconhecimento, da nossa melhora, para com o outro. Neste momento, então, convido a todos vocês a acompanhar a oração de São Francisco de Assis, que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, vamos neste momento agradecer por estarmos aqui, com saúde, para que a gente possa iniciar o nosso tema, né, que é cada um pode transformar o mundo em um mundo melhor. Durante a preparação desse tema, já entrando aqui na nossa conversa, eu refleti bastante sobre algumas coisas do nosso dia a dia, né, que muitas vezes são lições para quem tem ouvidos para ouvir, né, e muitas vezes Jesus, Deus, eles falam através das pessoas, né, acabamos sendo ferramenta da palavra dele. E durante o bate-papo que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer algumas vezes que isso aconteceu comigo, através de outras pessoas, e que me trouxeram ensinamentos profundos, né, sobre como eu, como ser humano, consigo transformar o mundo, e o mundo pode ser aquilo que está ao meu redor, não necessariamente o mundo inteiro, mas o mundo do qual eu convivo, num mundo melhor. E acho que para começar a falar desse tema, a gente não pode deixar de falar sobre autorreflexão, né? Ou seja, do poder das nossas pequenas atitudes. Como eu, como ser humano, consigo, através das minhas atitudes, transformar aquele mundo que me rodeia. E às vezes a gente pensa que precisa ser coisas grandiosas para mudar o mundo, né? Para mudar, para transformar a vida de alguém. Coisas que impressionem, marcos históricos, quando na verdade não. Às vezes são as pequenas atitudes, de fato, que faz com que as pessoas mudem, faz com que as pessoas reflitam. Vou falar por mim mesma, que muitas vezes a gente olha, né, o mundo ali ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, e a gente, muitas vezes a gente se compara, é natural, né, a gente muitas vezes tem uma referência, e é uma linha muito tênue, às vezes, entre a gente ter uma referência, olhar para se referenciar, e o olhar para se comparar, né, porque o comparar, ele traz para a gente uma sensação de escassez. E aí eu lembro sempre de uma professora minha, que quando um aluno, nos dias de prova, olhava para o lado, né, para tentar olhar ali para o colega, ela falava: olha, meu amigo, olha para frente que a prova é individual. E acho que a vida é isso, né, a gente olhar para o lado para se referenciar, mas não para se comparar, porque senão a gente também acaba
deixando de ser nós mesmos como essência, porque a gente fica olhando muito para o que está ao redor, sem olhar para nós, né? Que tem a ver com a nossa autorreflexão. Como é que eu estou? Como é que eu interajo com as pessoas que estão ao meu lado? E o mundo, ele muda na realidade por essas atitudes pequenas que a gente vai fazendo na nossa família, com os nossos amigos, com pessoas que a gente trabalha, exercendo a paciência, exercendo muitas vezes a caridade do ouvir, de deixar a pessoa falar. Nem que às vezes ela esteja errada, mas às vezes ela só precisa falar. E só de ela falar e a gente ouvir, ela já transborda e já tira um pouco daquele peso que está, né, com ela. Porque às vezes a gente fica pensando que ajudar, transformar o mundo, muitas vezes é ir lá numa entidade, né, numa instituição e ajudar de alguma forma, quando talvez o mais próximo é quem está mais próximo de mim. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, são meus amigos. Como é que eu tô aqui? Não adianta eu fazer lá, preciso fazer aqui. E me traz também uma outra reflexão que, às vezes, a gente ajuda tanto o outro também, que a gente esquece de ajudar a nós mesmos. Um avião, toda vez que a gente entra no avião, o que os comissários de bordo falam? Se acontecer alguma coisa, quem que tem que colocar a máscara primeiro? Nós. Para a gente poder ajudar o outro, a gente tem que colocar a máscara. Para a gente ser generoso com o outro, a gente tem que ser generoso com a gente. A gente, geralmente, é generoso com a gente? Será? Será que às vezes as vozes internas nossas ficam muito mais nos cobrando, né? Sendo agiotas de nós mesmos? Quando, na verdade, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. Se a gente erra, tá tudo bem. Mas a gente também acerta. Às vezes a gente olha só para os nossos erros, né? Que a gente erra bastante. Então, aqui, na terra como seres humanos, a gente pode errar, mas a gente também deve acertar, né? Para que essa conta, no final, ela fique mais positiva do que negativa. E a autorreflexão, ela tem a ver com isso. E aí me lembra também um hábito que Santo Agostinho fazia, né? Santo Agostinho, ele tinha o hábito de todos os dias, ao final do dia, ele refletir, ele fazer uma autoanálise, ele repassar todas as ações e os pensamentos dele, que ele teve naquele dia, para falar, deixa eu ver se o saldo foi positivo ou negativo, como se fosse uma conta bancária mesmo, uma autorreflexão. E quando a gente olha para aquilo e a gente de fato enxerga, a gente consegue ter mais clareza. Como é que eu posso ser 1% melhor amanhã? Puxa, aqui talvez eu poderia ter tido um pouquinho mais de paciência. Ah, mas aconteceram algumas coisas, tudo bem, mas amanhã eu posso lembrar disso. E naquele momento onde eu vou falar, né, porque a nossa palavra tem poder, pensamento, palavra é matéria, a gente tangibiliza aqui, isso. A gente, Chico Xavier, né, ele falava também de um hábito muito interessante, que ele, quando ele queria falar alguma coisa, ele pegava água e colocava na boca. Não engolia. Ele segurava a água dentro da boca. Que, infelizmente, uma vez dita, não dá para desdizer, né, não dá para a gente tirar aquela palavra que foi dita. E a palavra tem poder. Então, falar sobre a transformação do nosso mundo, ela requer realmente a gente nos vigiar também como ser humano, né? Das nossas escolhas, da nossa escolha de estar aqui. E às vezes, um gesto que aparentemente parece discreto, inofensivo, pode refletir em outras pessoas. E aí eu vou trazer um caso que aconteceu comigo mais ou menos antes da pandemia, acho que uns 6 anos. Olha só como uma coisa muito simples me marcou e eu trago comigo até hoje, tanto que eu queria compartilhar com vocês. Imaginem a seguinte situação, eu estava entrando num shopping, fui ao banheiro, um shopping famoso aqui em São Paulo. A hora que eu entrei no banheiro, só tinha eu ali para lavar as mãos, e eu vejo uma mãe com uma criança de aproximadamente 6 anos entrando numa das cabines ali, que a criança, né, queria ir ao banheiro. E aí eu ouço um diálogo, eu estava ali sozinha, mesmo que eu não quisesse ouvir, não tinha como, né, porque dava para ouvir. Tô ali lavando minhas mãos, e eu vejo essa mãe falando para a filha o seguinte, filha, pega o papel que tá no chão,
E aí essa filha responde, mas não fui eu que joguei. O papel já estava no chão. E aí, gente, como é lindo, né? A sabedoria das mães. A sabedoria, até me faltam palavras, assim, para dizer o ensinamento que aquela mãe, naquele momento, deu, não só para a filha, mas para mim, que eu trago comigo até hoje, esse ensinamento. E ela nem sabe que eu existo, nem sabe que eu estava lá. E aí é quando eu falo que Deus, às vezes, fala através das pessoas, né? Sem que a gente, de fato, esteja orando ou fazendo, tendo um momento de fé, alguma coisa muito corriqueira ali, mas que a gente precisa perceber. E essa mãe, ela fala o seguinte, minha filha, toda vez que você entrar num lugar, tenta deixar esse lugar melhor para a próxima pessoa que for entrar. Não importa se o papel foi você ou não que jogou. O que importa é o que você faz com o papel que você vai encontrar. É a sua atitude, né? Gente, quer mais? Olha o ensinamento que essa mãe deu para uma filha de 6 anos. E ela falou, mamãe, entendi. Foi lá, pegou o papel e jogou no lixo. Curiosamente, toda vez que eu entro no banheiro de shopping, não tem como eu não lembrar dessa história. Toda vez que eu vejo um papel no chão, eu vou lá e pego, porque é como se essa mãe estivesse aqui falando no meu ouvido, sabe? E é um pouco sobre isso. Obviamente que aqui o papel, a gente está, né, trazendo um exemplo de fato que aconteceu, mas a gente pode usar isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de deixar um ambiente melhor e a gente às vezes fala, ah, não, deixa, depois eu faço. Ah, não, depois. Ah, não, mas. Gente, só depende de nós. É a nossa atitude. Né? Se a gente puder deixar um pouquinho melhor, todas as pessoas, né, que a gente encontra, elas levam um pouquinho de nós, que elas possam levar um pouco disso, do que a nossa impaciência, do que o nosso mau humor, que acontece também. Mas que a gente seja luz, né, que a gente seja uma pessoa que possa levar alguma coisa para alguém que talvez esteja precisando. Ou que talvez a gente nem vai saber que essa pessoa, como eu ouvi ali no banheiro, foi afetada de alguma forma. Talvez aquela conversa não era nem para a filha, era para mim. Que Deus usou aquele momento para falar comigo. Então, é sobre isso, né, que eu queria conversar hoje um pouco com vocês, sobre as nossas atitudes, que embora pareçam discretas, silenciosas, o quanto elas podem, de fato, ser luz, às vezes onde só tem escuridão. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês também, quando a gente olha, né, para os versículos bíblicos ali, então, se a gente for olhar Mateus, capítulo 5, versículo 14, dizia, vós sois a luz do mundo. E isso foi falado durante o Sermão das Montanhas, né? Onde Jesus ele falava com os seus seguidores o quanto a gente pode influenciar o mundo. Tem a ver um pouco com isso que nós estamos dizendo, né? Tá ali na Bíblia. Então, ser luz significa que as nossas ações, nossas palavras, os nossos exemplos, eles podem sim iluminar a vida de várias pessoas. Como essa mãe, por exemplo, fez com essa filha. Fez comigo também, sem que ela soubesse. E aí, uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês, assistindo o vídeo lá da Rafa, onde ela fala, né, sobre a fé na correria e tudo mais, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, porque às vezes tem pessoas que acham que a fé é só no momento da prece, é só no momento que eu estou lá no templo, seja qual for. Gente, a fé, ela pode ser utilizada o tempo inteiro, assim como a gente respira. A gente levantou, a gente já tem que acreditar em algo. Eu realmente, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que pessoas não acreditam em nada. Eu acho que em alguma coisa elas acreditam, né? Porque, ao começar pelo ser humano, essa máquina que somos, que sem a gente fazer nenhum comando, ela, se tiver, né, tudo funcionando, ela vai acordar, vai levantar, vai enxergar, vai falar, vai poder pensar. Poxa, isso só pode ser criação de algo muito difícil. E eu sei que aqui é um grupo ecumênico e de verdade, eu também não tenho uma religião. Eu tenho um altar que está bem aqui ao lado, e eu tenho um pouco de tudo, porque eu acredito que tudo leva a Deus. Né? Então, acredito que o bem também leva a Deus. Ser uma pessoa boa também leva a Deus, porque no final das contas é isso. É sobre isso que ele nos ensina, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não é a caixinha da religião, mas é de fato assim, a gente utilizar a nossa fé, às vezes, na fila do banco,
Hoje nem usa banco, né? Hoje é tudo internet ali. Quando a internet não está funcionando, é a gente utilizar a fé nessa hora. É a gente utilizar a nossa fé, muitas vezes no trânsito, quando o colega insiste em buzinar, quando ele sabe que o farol está fechado, não tem como você passar. É fazer uma prece para essa pessoa, porque ela está fazendo isso, certamente ela está com um problema, que às vezes não está sendo enxergado, né? Generosidade, caridade é isso. É a gente orar pelo irmão que está em dificuldade. Quem está muito bem, para a gente já é muito fácil, né? É quando Jesus falava, bateu uma face, ofereça outra. O que seria isso? Por mais que meu irmão esteja ali naquele momento buzinando para mim, eu posso, pelo nível de consciência que eu tenho, neste momento, em 3 segundos, fazer uma prece direcionando para que ele fique mais calmo. Isso é ter fé. Né? Não precisa ter fé, você direcionar o seu pensamento também do bem para alguém. Eu tenho cada vez mais percebido que viver na fé é como respirar mesmo, sabe? É essencial para a nossa vida. E, deixa eu até olhar aqui minhas anotações, porque eu lembro que tinha um exemplo também que eu queria dar para vocês. Lembrei. Eu tenho um amigo que ele me ensinou, na verdade, ele compartilhou como é que ele faz no dia a dia dele, muitas vezes para tomar decisões, perante desafios e tudo mais. Ele falou assim, Flavi, eu acordo e todos os dias, quando eu vou fazer minha prece inicial, eu falo, Jesus, seja meu sócio no dia de hoje. Para qualquer decisão que eu venha tomar, para qualquer desafio que eu venha enfrentar, que o Senhor seja meu sócio. E eu comecei a fazer isso, gente. E é transformador. Se alguém aqui já faz, pode talvez até me ajudar, né, a corroborar com isso, mas quem não faz, eu convido vocês a fazerem, porque por mais que eu fizesse as minhas preces e tudo mais, quando eu comecei a convidar Jesus, quando eu acordo, eu falo, Jesus, esteja comigo. E naqueles momentos onde eu vou tomar uma decisão, recentemente eu tive que tomar uma decisão muito difícil no meu trabalho, onde envolveu o desligamento de pessoas, eu sempre trouxe essa frase, Jesus, se o Senhor estivesse aqui neste momento, o que o Senhor faria? Gente, parece que assim, ó, a clareza lá vem. Primeiro te vem uma calma, depois te vem uma clareza de direção. E Jesus já falava, pedi e obtereis. E o pedir e obtereis, gente, não é só material. É a resposta de uma decisão difícil que a gente vai tomar. É, muitas vezes, um sentimento que a gente precisa transmutar, que não tá legal dentro de nós, né? Pedir para que ele limpe o nosso coração, às vezes, porque temos sim, passamos, ninguém aqui é santo, a gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem, muitas vezes, estresse, né? A gente fica irritado, sim, mas é chamar Jesus e falar, Jesus, me ajuda nesse momento, porque eu lembro que um de vocês também comentou que nos momentos difíceis, né, que só se via uma pegada, é porque Jesus estava carregando a gente. É nessas horas também, gente, da gente falar, Jesus, eu não estou conseguindo, esse problema eu não consigo resolver. Toma, esse problema é seu. Isso é fé, é confiar, é entregar, confiar e aceitar, e estar pronto, porque às vezes a gente entrega também, mas a gente quer aquela resposta que a gente acha que é a melhor, mas às vezes não é. E lá na frente a gente vai perceber que não é. Né? Então, é o entregar, é o ato de confiar mesmo. Isso tem a ver com fé. Uma outra coisa também que me traz, que me remete a uma situação bíblica é, lá na Bíblia diz, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Uma vez eu participei de um retiro do silêncio, fiquei 4 dias em silêncio. Muito difícil, gente, porque a mente não para, né? O silêncio está aqui, mas aqui está julgamento, é o tempo inteiro. Demora para você conseguir parar. Mas, numa das dinâmicas que a gente tinha lá, porque embora a gente ficasse em silêncio, a gente tinha algumas dinâmicas. Você imagina, o grupo eram 75 pessoas, sem falar por 4 dias. Uma das dinâmicas, a gente dançava com a pessoa que estava à nossa frente. A gente não conhecia, né, quem era. A gente não teve nem a oportunidade de se apresentar ali. A gente já entrou no silêncio. E dizia o seguinte, dance como se a pessoa que estivesse à sua frente fosse Deus. Você está dançando com Deus neste momento.
Gente, eu não sei explicar em palavras para vocês o que foi aquela experiência. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é a gente olhar para outra pessoa também como Deus. Não que a gente está colocando a grandeza dessa pessoa comparada a Deus, mas é porque está na Bíblia. Somos filhos de Deus, portanto somos deuses. A gente tem a nossa centelha divina. Então, por mais que alguém esteja, num primeiro momento, aparentemente fazendo mal, tem um pedacinho de Deus dentro dela. Que a gente possa olhar para o próximo também como pessoas, assim como nós, que têm a centelha divina. Porque isso já traz para a gente uma resiliência, uma empatia, um olhar para o outro de uma forma mais carinhosa, por mais difícil que a pessoa seja. Então, quando alguém estiver te desafiando, tenta lembrar, falar, tem um pouquinho de Deus nessa pessoa. É aqui que eu vou enxergar. Porque, lembrem, é escolha. A gente pode enxergar aquilo que está dentro da gente. Se a gente tem a bondade, se a gente quer seguir neste caminho, sempre aonde há escuridão, vai ter uma centelha divina. E às vezes a centelha divina somos nós, que vamos levar, jogar semente, para que brote aquela pessoa. Ainda mais esse sentimento. E aí, deixa eu ver aqui mais. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Fiquem à vontade, vamos aqui, é uma troca, vamos conversando. Estou tentando trazer aqui um pouco de uma forma mais informal, algumas das coisas que eu tenho refletido nesses últimos tempos, pensando nesse tema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha anotação. E sobre transformar, né, como é o nosso tema aqui mesmo, dia de hoje, a gente falou também sobre o autocuidado, sobre a gente ser generoso com a gente, e uma prática que eu também já faço há muito tempo é a meditação. Não sei aqui quem medita, mas desde que eu comecei a meditar, eu comecei a, de fato, ter não sei se a palavra seria bem intuição, mas a gente começa a ouvir respostas que muitas vezes a gente está procurando fora, mas que está aqui, está dentro. Né? A meditação ela é um canal de conexão, onde a gente para, e mais uma vez, não é fácil, é prática. Todo mundo pode fazer, só que a gente precisa escolher. Né? Eu escolho tirar 10 minutos quando eu acordo para fazer minha meditação. É uma escolha. E aí, no começo é um pouco difícil, depois vai se tornando um hábito, vai se tornando orgânico, e de repente você começa a entrar num estado teta, né, de ondas teta, onde você baixa realmente os pensamentos e tudo mais, e você entra numa outra sintonia. E fica mais fácil de você conseguir ter clareza sobre as coisas e as respostas que você busca. E que muitas vezes a gente busca do outro. Né? Quando, na verdade, a gente tem a nossa voz divina também conversando com a gente, mas a gente precisa estar com... A gente precisa ter a escolha de querer ouvir isso. A gente precisa silenciar. Então, convido vocês a tentarem. Pode ser, num primeiro momento, com aquelas práticas de meditação guiada, e depois, aos pouquinhos, você põe uma musiquinha, e, de repente, você fica 4 dias em silêncio, onde no primeiro dia é mais difícil, quando, obviamente, você vai para um retiro desse, mas no segundo dia você entra, assim, e é uma coisa tão interessante, porque quando você sai do retiro de silêncio, não sei se alguém aqui já fez, depois eu quero ouvir um pouquinho vocês, e aí o instrutor fala, agora vocês podem falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Porque a gente está tão, sabe, introspectivo no bom sentido, naquela paz, naquela conexão, que você fala, eu não quero que nada, neste momento, interfira nisso. Obviamente, né, não estamos lá no Tibete, nada disso, então a gente volta para a nossa vida real e tudo mais, mas como é que a gente utiliza esse silêncio no nosso dia a dia? Através da prática da meditação. E a gente consegue acessar aquele estado, né, onde a gente teve um pouquinho ali na experiência do silêncio, um estado mais pacífico,
internamente, dizendo. Se eu puder dar uma dica para vocês hoje, a meditação realmente tem feito uma grande diferença na minha vida. E aí, me traz também algo que a gente precisa falar, e olhando o vídeo da Rafa também, ela comentou, e de verdade, às vezes parece um pouco exagerado, mas as palavras, as músicas, os conteúdos que a gente absorve, rede social, fazem total diferença, gente. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar do experimento da água, que deixa eu pegar o nome dele aqui, que é um nome japonês, para quem quiser depois pesquisar, que é o seguinte: foi feita uma pesquisa, não, né, uma experiência, tá, sobre o quanto a palavra, né, ela pode, de fato, fazer a diferença, uma vez que a palavra é energia, e energia é matéria. Então, hoje a física quântica, né, ela explica muito mais isso, não só olhando mais para a parte científica e tudo mais, hoje a gente tem, de fato, a física quântica falando sobre isso, ela confirmando, de fato, que pensamento é energia, energia é matéria. E aí, um cientista japonês, ele chama Masaru Emoto, ele fez um experimento belíssimo com moléculas de água, não sei se aqui alguém já ouviu falar. Ele expôs amostras de água a palavras e músicas diferentes. Então, primeiramente, ele pegou ali, né, as moléculas das águas, e aí tem as fotos, tudo que é bem bacana, depois dá uma olhada aí no Google. Então, quando a água, ela era estimulada a ouvir palavras de amor, de gratidão, ou músicas clássicas, que ele chegou a colocar Mozart para a água ouvir, os cristais, se formava cristais nessas moléculas de água, que formavam desenhos lindos, super harmônicos, assim, parecia uma obra-prima. Enquanto que, quando essa água, ela era estimulada por palavras de ódio, sons agressivos, né, músicas realmente com letras extremamente diferentes daquelas, né, que ele havia a princípio colocado e que se transformaram em desenhos lindos, ou seja, música pesada, música com letras horríveis, ou até mesmo um som muito agressivo, os cristais, eles se deformavam. Ou seja, é o mesmo objeto, com estímulos diferentes, né, que tem a ver com a palavra. Por isso que estou falando tanto da importância da palavra. Que o nosso corpo, a gente não precisa fazer uma conta muito grande, não. Mas se o nosso corpo ele é composto, gente, por 70% de água, vocês imaginem o efeito que as nossas palavras e os nossos pensamentos têm em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor. Né? Nosso corpo, 70% é água. Então, o que a gente pensa, imagina o que está acontecendo aqui, ó, essa tecnologia nossa, interna aqui, tudo que está, todas essas transformações químicas que estão ocorrendo. Então, por isso, né, o orar e vigiar, e é o vigiar também a nossa palavra. É o vigiar o que a gente está dizendo, é vigiar o que a gente está pensando, é vigiar o que a gente está assistindo, o que a gente está consumindo, para que isso também não se torne algo prejudicial a nós mesmos e, no segundo plano, para as pessoas que convivem com a gente. Que trazendo, né, um pouco de ciência, mas que hoje está se falando muito mais, e que certamente todos aqui do grupo, né, a gente tem essa consciência, mas é sempre importante a gente resgatar, porque no dia a dia a gente acaba fazendo, é normal, eu faço direto, só que a gente já tem a consciência, então a gente faz e fala, opa, peraí, como é que eu poderia, né, fazer isso diferente amanhã? O convite é esse, a gente olhar, a gente se vigiar, mas ao mesmo tempo ser generoso, não ficar também, por que eu fiz isso? Não, ok, fiz, entendi que eu falhei, mas amanhã eu posso saber. E naquele momento em onde eu vou falar alguma coisa, pega a água, como o Chico Xavier falava, coloca na boca, segura a água ali para evitar de falar alguma coisa que pode prejudicar o outro. Às vezes são rituais, né, exercícios práticos ali do dia a dia que podem nos ajudar até que a gente, de fato, consiga transformar e virar a chavinha para que a gente consiga segurar um pouco mais isso. Falando, né, um pouquinho ainda sobre essa questão de transformar o mundo com as nossas próprias atitudes, recentemente eu fui numa palestra da professora Lucilena Galvão.
muito interessante, não sei se vocês a conhecem, ela fala um pouco sobre estoicismo, né? E ela fez uma abordagem muito interessante, fazendo uma cronologia de todos os grandes filósofos, passando por Sócrates, Aristóteles, enfim, todos eles, sobre o conceito da felicidade. Né? O que é a felicidade, afinal? Basicamente, ela resume tudo isso, ela traz, né, o pensamento de cada um desses filósofos em épocas diferentes, com linhas de pensamento diferentes, mas quando a gente olha para o todo, foram maneiras diferentes de eles falarem, mas o resumo da palestra é: a felicidade não está em receber, a felicidade está em dar. Mais eu dou, mais feliz eu sou. Ou seja, para quem aqui já fez trabalho voluntário, percebe o quanto, às vezes, a gente acha que a gente está indo, né, dar alguma coisa, mas o quanto a gente recebe dando. Né? É dando que se recebe. A gente viu aí na oração de São Francisco de Assis. É doando que se recebe. Então, a felicidade, no final das contas, né, quando a gente vai concatenar todos esses pensamentos dos filósofos que já falavam lá atrás, tá em a gente dar. A gente dá, muitas vezes, o nosso ouvido, o nosso ombro amigo, né? A gente, de fato, conversar com as pessoas, a gente fazer uma gentileza, um elogio, gente. As pessoas carecem de elogio, de sorriso. Quantos porteiros são invisíveis, que as pessoas não falam bom dia, não falam boa tarde, não falam boa noite. O que custa isso? Né? Então, que a gente possa, de fato, e o dar não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a nossa disponibilidade de escolher fazer, de escolher dar um bom dia, de escolher ajudar, de escolher ter paciência, de escolher ouvir a mãe, né? Dar atenção para o filho, para o marido, para a esposa, no momento que ele quer falar. Ah, não, tô aqui no celular, não, tô falando, mas tô aqui. Não, você não tá nem ali, nem aqui. Você tá no meio termo, ou seja, você não tá em lugar nenhum. Cara, 5 segundos. Olha nos olhos das pessoas. Fala, tô aqui, tô te ouvindo, tô presente. Depois a gente volta a fazer. Esse negócio que o mundo moderno ensinou a gente de fazer 500 mil coisas, a gente tá fazendo 500 mil coisas, mas não tá fazendo nada direito. Né? O mindfulness vem para mostrar pra gente, não, calma, você consegue fazer tudo, desde que seja uma coisa de cada vez. Que daí você faz bem feito, você tá com o seu foco. Senão você não tá em lugar nenhum. Ou você tá... o que é ansiedade, né? Ansiedade é excesso de futuro. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Ou seja, eu tô lá. Mas aqui, no presente, hoje, quem tá? Mais uma vez, a meditação ajuda a gente a trazer pra cá. Né? Então, um pouco do quanto, de fato, a felicidade, ela tá muito ligada a gente dar, né? Do que de fato receber. Tem até um exemplo que é muito icônico, assim, né? Não sei quem acompanhou, até assistir a série dela da Lady Di. Ela tinha tudo, né? Falando materialmente, tudo. Princesa, morava num lugar, tinha, todo mundo olhava e falava, uau. Ela só foi encontrar a felicidade, obviamente que ela tinha um casamento, né, mais crítico, tá, mas ela só foi encontrar a real felicidade quando ela passou a visitar os hospitais, quando ela passou a fazer caridade. Ali ela encontrou, ela falou, opa. Ou seja, é um exemplo vivo, né, para mostrar pra gente que, de fato, a felicidade está nisso. E são as pequenas atitudes. E, ao mesmo tempo, olha que curioso, tem a ver com o nosso tema, né, que é transformar o mundo. Ou seja, eu transformando o mundo, através da minha escolha, através da minha atitude, eu ganho felicidade. Parece simples, mas né, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas quando a gente olha para o geral, puxa, isso tem a ver com a minha escolha, eu escolho estar, né, no caminho de estudos numa segunda-feira, ouvindo coisas que vão fazer com que a minha semana seja mais grandiosa. Poderia estar assistindo série, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, no celular, jogando, mas não, a gente está aqui, porque a gente escolheu estar aqui. Né? Então, a gente já está nesse caminho de transformar o mundo em algo melhor. E vou trazer para vocês algumas coisas agora mais práticas, para a gente fazer um resumão aí de tudo que a gente conversou, coisas que a gente poderia, né, começar a fazer no nosso cotidiano, que são coisas simples, mas que podem sim transformar
né, a nossa vida. Então, assim, músicas, gente, vamos ouvir música clássica, né? Se vocês viram ali, se muda as moléculas do nosso organismo, se muda as moléculas de água, automaticamente os nossos pensamentos passam a ser maiores, passam a ser melhores, eleva a nossa energia, harmoniza o ambiente, né? As plantinhas ficam muito bem. Eu fiz um experimento uma vez com a minha sobrinha, eu não tenho filhas, mas eu tenho uma sobrinha que quando ela era pequena, teve um dia que ela virou pro meu irmão e falou assim, ela tinha uns 8 anos, eu não quero mais falar com você, papai, você é muito chata, enfim, falou, né, coisas crianças, naturalmente, desafiando ali o pai. E aí eu virei pra ele, e eu tava, né, aí eu virei pra ela e falei assim, Vicky, vem cá, vamos fazer um experimento? E eu já tinha, né, estudado, já fiz física quântica lá atrás. Falei, vamos fazer um experimento. Você tem, aí pergunta pro meu irmão, Fê, você tem feijão? Tem. Então vamos lá, a gente pegou 2 potinhos de feijão, colocamos um algodãozinho, aquele exercício, né, aquela experiência que as crianças fazem no colégio. Só que a gente colocou num copinho de feijão uma carinha feliz e no copinho de feijão uma carinha triste. Então a gente pegou 2 potinhos, colocou o algodãozinho com o feijão lá e regamos. E aí eu falei pra ela, ó, durante uma semana, esse seu potinho aqui que tá feliz, todos os dias você vai elogiar ele, vai falar para ele crescer, vai falar para ele que você está esperando com que ele, de fato, traga, né, mais brotos, com que ele cresça, com que você vai elogiar. Todos os dias palavras de amor. Vai falar que você está muito contente com ele. E esse outro feijãozinho, você vai virar para ele e vai falar assim, você é chato, você é muito pequeno, você não cresce, você vai falar coisas negativas. Ao final de uma semana, vamos ver o que acontece? E aí, gente, para quem tem filhos, isso funciona muito bem, porque acontece, é impressionante. E é um pouco dessa experiência, obviamente, né, numa escala menor, mas o feijãozinho onde ela falava as coisas cresceu, formou outros, sabe, outras ramificações, coisa mais bonitinha, assim, parecia uma arvorezinha. E o outro secou, ficou preto. E a empolgação dessa menina me mandando a foto, tia, você não sabe o que aconteceu, porque eu falava pra ela, eu falava, e aí? Porque eu falei pra ela, você só vai poder me falar depois de 7 dias, eu não quero saber, você vai fazer o experimento e depois você me conta. E ela todo dia queria falar, falava, não me conta, só me fala se você tá seguindo. Então, assim, é um pouco lúdico para as crianças, mas para a gente também, às vezes, a gente precisa visualizar as coisas para a gente entender que isso acontece, né? Porque não é algo aparentemente tangível, mas quando você faz um exercício desse, você vê que realmente funciona, né? Então, mais uma vez aqui, algo que a gente pode eventualmente praticar no nosso dia a dia. Outra coisa que eu costumo fazer bastante e acho que foi dito também, se não me engano, até no vídeo da Rafa, perguntas, né? Como é que perguntas para o universo, perguntas para Deus. Então, quando acontece alguma coisa, não é por quê, é para quê? Ok. O que eu tenho que aprender com isso? Tudo é aprendizado, gente. Tudo. Ninguém é vítima. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Seja pela nossa escolha, seja por algo que aconteceu e que talvez a gente tenha algum aprendizado. O ponto é, qual é o aprendizado que eu não estou enxergando sobre isso que está me acontecendo no momento? Comecem a fazer perguntas e vocês vão ver que a consciência virá. A resposta vem, que ela está aqui, está lá fora, está aqui. E a gente vai começar a observar. A gente começa a fazer essas perguntas, que as respostas vêm. Fala, Vitor. Vitor levantou a mão. Aqui eu entendi que eu tenho uma frase, uma famosa frase que é palavra tem poder. É E isso. o que eu aprendi na vida, se pensar negativo ou positivo, coisas negativas ou positivas acontecem. Esse poder é uma crença. Perfeito. É isso mesmo, Vitor. Porque pensa o seguinte, imagina, né, uma estação de rádio. A gente está ali sintonizando. Se a gente está com a nossa sintonia elevada, a gente vai atrair coisas boas. Por outro lado, se a gente está em sintonias mais negativas, a gente está mais depressiva, a gente está mais triste, a gente está com medo. Gente, medo. Não sei se alguém aqui já leu um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Recomendo fortemente esse livro, ele é assim, divisor de águas. Que ele fala sobre a energia do medo. Quanto o medo nos atrai a coisas ruins. Super recomendo esse livro. E é um pouco disso que você falou, Vitor. A nossa palavra, o nosso pensamento, a gente vai sintonizar com energias semelhantes ao que a gente está pensando. Gente, significa que a gente tem que ser
Estou sempre pensando em coisas positivas. Não, a gente vai, né, nós somos humanos, a gente faz isso. Só que quando a gente perceber que a gente está aqui, existem coisas que a gente pode fazer. Primeira pergunta, qual aprendizado que tem sobre isso que eu não estou enxergando? Segundo, a fé, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Seja meu sócio, esteja aqui comigo, me ajude. Outra coisa que funciona super bem, tá? Eu faço sempre, super recomendo. Aqui é uma coisa mais, tem tanto a ver com a parte religiosa, mas tem a ver com a natureza, né? Que é uma força muito poderosa. Banho de erva, gente. Banho de erva é maravilhoso. Tomem um banho de, topem o banho de vocês normal, coloca uma pinha para ferver ali, coloca um alecrim, coloca a intenção, tudo é intenção. Mais uma vez, pensamento, poder, a intenção, porque essa energia do alecrim possa limpar aquelas energias sutis que eu não estou conseguindo, com a minha própria consciência, limpar, né? Porque às vezes não é nem nosso, às vezes é do outro. A gente absorve energias. Lembra, somos energias, a gente acaba absorvendo energia também. Tem a minha terapeuta aí, da Vânia, ela ensinou pra gente um comando, né, a prática chamada Theta Healing, que é muito interessante, que é o seguinte, vou trazer aqui, e aí, vejam, tá, filtrem, se funcionar para vocês, beleza, se não, falar, não, para mim, não acredito nisso, tá tudo certo. Mas é o seguinte, ela fala para pegar os dois dedos aqui, ó, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver com energia baixa, que às vezes não é nossa, lembrem, às vezes do nada você fica triste, fica para baixo, né, fica desanimado, às vezes não é nosso. Pega esses dois dedinhos, bate aqui e pergunta, a quem pertence isso? É uma pergunta. Ao mesmo tempo, vocês já vão dar um comando. Eu devolvo ao remetente, mas não é com a mesma energia que ele me mandou. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. O que é isso? Estou transmutando, talvez, essa energia negativa que eu absorvi e levando para o meu remetente, ou seja, para a pessoa que me enviou, em luz, em clareza, em consciência, para que ela também, isso é uma forma de oração pelo outro, né? Ou seja, não sei de quem é, mas pode ser que eu esteja recebendo e estou devolvendo, mas devolvendo de uma forma muito, muito maior, muito grandiosa. É uma das coisas também que, eventualmente, a gente pode fazer. Outra coisa, quando a gente for pedir, né, lembra do pedir, obtereis. E o pedir, obtereis, às vezes, pode ser coisa também material, né? Mas sempre faça uma pergunta, quem mais se beneficiará disso além de mim? Qual que é o benefício por trás dessa coisa material que eu estou pedindo? Puxa, às vezes pode ser uma casa maior, por quê? Porque eu quero dar um conforto maior para os meus filhos, um conforto maior para meus pais que moram em outra cidade, quando vêm me visitar, poder ter um pouco mais de privacidade ali. Então, isso é um exercício bacana também para a gente fazer. Uma coisa também que a gente já faz aqui, né? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, para vocês terem uma ideia, eu faço toda segunda-feira, embora, como eu disse para vocês, eu não tenha uma religião, mas eu sou mais propensa ao kardecismo, e eu faço toda segunda-feira evangelho no lar aqui na minha casa. E assim, gente, isso que a gente está fazendo aqui, né, e eu vou talvez até mudar meu evangelho no lar para poder participar aqui com vocês, porque é justamente no horário que eu encontro. Hoje meu marido fez sozinho ali na sala, enquanto eu estou aqui com vocês, mas é a prática, né, é o ritual, a gente ter sempre alguma coisa ali para lembrar a gente. E lembrem, Jesus falava, onde tiver mais do que um falando sobre o meu nome, lá eu estarei. Jesus está aqui com a gente. Podem ter certeza. Né? Estamos só nós. Nós estamos aqui falando sobre isso. E ele está aqui com a gente. Então, é algo que a gente também pode, né, sempre lembrar e, eventualmente, até convidar outras pessoas também para fazer isso. Lembre-se que dar é o caminho para a felicidade. O receber é bom, mas dar é muito melhor. E, no final das contas, só para a gente finalizar aqui, nosso encontro de hoje, eu volto à frase, né, que a gente falou logo no início. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Que a gente escolha diariamente ser as pessoas que podem sim transformar nosso mundo ao nosso redor um pouco melhor. Que a gente escolha ser luz, que a gente escolha ser amor, que a gente escolha ser paciência, que a gente escolha ser o amigo, né, o filho, a irmã, a esposa,
pessoa que está aqui, né, acompanhando o grupo, para que a gente possa fazer escolhas melhores, que não vão só beneficiar nós, mas a todas as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu escolhi estar aqui hoje. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E super obrigada pelo espaço. E acho que eu vou começar a fazer parte desse grupinho aqui também. Obrigada, gente. Fiquem. Tá? Ó, aqui não é o retiro do silêncio, não. Vocês podem falar, tá? Vamos falar um pouquinho. Eu sei que tá já no. Deixei, no final das contas, falei tanto, né, que não deixei muito espaço para vocês falarem. Mas fique à vontade. Flaviane, agradecer aí pela mensagem de hoje. E no que você falou, eu fui refletindo muito até sobre semana passada, assim, né, que foi um encontro muito forte. E algumas coisas que eu comecei a fazer, eu até reforcei, que é muito colocar minha vida nas mãos de Deus mesmo. Eu sei que é um exercício muito, muito difícil, porque a gente quer a resposta, né, para agora, e às vezes, né, a gente quer, eu quero essa resposta, e às vezes a resposta que a gente recebe, a gente, né, fica assim, ai, será por que eu, né, recebi essa resposta, sendo que eu queria outra? E outra coisa também que eu faço muito agora, enquanto psicólogo também, é observar muitas pessoas, sabe? Semana passada eu estava no sítio na casa dos meus pais, e aí meu pai recebeu uma ligação de call center e tudo, ele ficou nervoso, falou e tudo com a atendente. Aí na hora eu falei assim, pai, se coloca no lugar dessa pessoa. Eu sei que é difícil, né? Quando a gente recebe alguma ligação de call center. Se coloca no lugar dessa pessoa que o senhor xingou, falou, reclamou. E aí ele chiou ali um pouquinho, depois ele falou assim, é verdade. E aí depois ele recebeu uma outra ligação, agradeceu. E outra coisa que eu faço muito, assim, que melhorou muito assim, o meu dia, quando eu vou num caixa, eu sempre agradeço, eu desejo um bom trabalho, uma vendedora ali que me atendeu, eu sempre agradeço, desejo a ela um bom trabalho, como é que você tá? Porque são coisas, né, que eu sempre me coloco assim no lugar da pessoa, né? Eu fico pensando quem trabalha com vendas, o quanto que é difícil. Hoje mesmo eu vi uma pessoa ali vendendo, no final no final ali, quando eu estava saindo da loja, eu falei assim, o quanto que é difícil, né? Quando você está ali vendendo. Então, sempre quando eu estou ali em algum atendimento, eu sempre agradeço, eu sempre desejo ali um bom dia, porque eu acredito que depois da pandemia, né, falava-se que o mundo ia melhorar, e assim, a gente está numa ansiedade louca. E eu vejo que o quanto que é importante a gente ter fé ali, sabe? Agarrar mesmo em Deus, porque a gente está numa ansiedade louca, querendo respostas para tudo, e com uma ansiedade de completude. Ontem eu até estava conversando com um casal de amigos muito queridos, e a gente falou o seguinte, no final disso tudo, o que a gente leva, né? No final disso tudo, assim, o que a gente leva? E é muito o que você falou também, né? Estar presente, né? Eu não sei se o dia de amanhã vai chegar, mas o que eu fiz hoje, né? Qual o impacto que eu fiz na vida de uma pessoa? Porque a gente fala muito de escutar, né? Mas será que realmente quando eu escuto aquela pessoa, eu vejo assim, várias pessoas que eu estou, né, conversando, mas a pessoa está no celular. Será que realmente eu estou ali com aquela pessoa de verdade? Então, eu acredito que a gente precisa cuidar mais do outro, sabe? E aí vai muito dessa questão da doação, né? O quanto eu estou me doando para o outro. Perfeito. Muito eu perdi obrigado. minha avó semana passada, hoje faz uma semana. E me trouxe muita reflexão sobre isso, sabe? Sobre quantas vezes, talvez, né, em meio a trabalho, em meio a um monte de coisa tal, poderia ter ficado um pouco mais com ela. Poderia ter, né, quando estava do lado dela, de fato, ter deixado um pouco mais o celular ou alguma outra coisa para ter ficado ali com ela, de fato. Então, eu acho que ter falado sobre esse tema para mim também, agora, né, e mais uma vez, olha só, Deus usando a gente, né, me fez também refletir sobre tudo isso, sabe? Sobre o quanto a gente está nessa corrida maluca, que não vai levar a gente a lugar nenhum, porque no final das contas vai todo mundo parar lá onde vai botar. E o fato é, qual o legado que eu estou deixando como pessoa? Né? E o legado, eu trabalho com vendas, e eu tenho equipes de vendas que eu já trabalhei. E é muito interessante porque todas as vezes que eu vou finalizar um trabalho com uma equipe para começar com uma nova, nunca as pessoas vão me falar sobre o que a gente atingiu como número, mas sobre o
como elas se sentiram quando talvez eu falei alguma coisa para elas positiva, quando eu incentivei alguma coisa, ou seja, é o dar, né? Não é o receber. Não é o receber, elas receberam dinheiro, elas receberam o prêmio delas e tudo mais, mas o que elas mais valorizaram não foi o dar, não foi o receber, né? Foi o que eu dei gratuitamente ali, e o quanto elas, de fato, se sentiram tocadas. Então, é um pouco disso que você falou, né, Henrique? Quanto a gente está presente, realmente. É um desafio. Os dias de hoje é. Mas é o que de fato, faz com que a gente seja humano. A gente está perdendo, né, a humanidade. É triste, mas que bom que a gente está aqui, que a gente está querendo resgatar isso, né? A gente está nesse movimento. É isso mesmo. Ei, Flaviane, grupo, Olá, Ronan. bem, agradecer a sua doação essa noite. E só dizer mesmo é o que a gente entende como é o básico, né, sobre essa questão da transformação, né, melhorar o mundo, né, através dessa transformação. Eu não melhoro o mundo se eu não me melhorar, né. A minha contribuição é que vai fazer com que o mundo fique melhor. E essa questão da educação é fundamental, né. Não estou falando só da educação das escolas, né, da educação no lar, né, da educação evangélica, bíblica, né, dos ensinamentos que a gente tem à nossa disposição, né, até que ponto eu estou interessado, né, nessas questões, né, até que ponto as distrações que o mundo me oferece estão se sobrepondo, né, a essas bases de educação, de conhecimento que eu vou precisar para poder me transformar, para contribuir para um mundo melhor, né, acho que é só para dar esse reforço mesmo. E outra questão também interessante, né, o sincronismo, ele acontece mesmo, né, não foi algoritmo hoje não, foi um sincronismo mesmo. Eu postei no grupo antes lá uma música de um filme de uma das versões da vida de São Francisco de Assis, né, que é Doce a Sentir, Irmão Sol, Irmã Lua, um filme italiano, e eu tenho assim uma adoração mesmo por São Francisco, mesmo, porque é um exemplo de transformação, é absurdo, é a conexão dele com a natureza, né, que é Deus, né, é um exemplo assim dessa conexão que nos ajuda muito nesse processo de transformação também, né, de melhorar o nosso ambiente, né, respeitando a natureza, né, que é a vida. Né? Muito obrigado por essa noite. Deus abençoe. Amém. Ronan, você sabe que eu tive a oportunidade de ir para a igreja lá em Assis, né, na Itália. E foi muito, assim, foi uma experiência presente, né, eu diria divina. Porque minha mãe, ela estava com um probleminha no joelho, eu estava com a minha mãe, ela não pôde subir, tem uma escadaria grande, e eu acabei indo sozinha, ali embaixo, fui sozinha. E a gente foi, faltava uns 20 minutos para a igreja fechar. E eu era evangelizadora infantil para crianças, mais de 15 anos, kardecismo, e eu estava um pouco afastada, né, porque não estava conseguindo ir, estava fazendo pós-graduação, enfim. E aí foi muito interessante, porque 15 minutos antes da igreja fechar, eu entrei na igreja. Gente, qual que é a possibilidade disso acontecer? Só tinha eu dentro da igreja. Só eu. Em Assis. Só eu. E, de repente, eu comecei a ver o rostinho daquelas crianças que eu fazia trabalho de evangelização, porque eram crianças carentes, aparecendo assim, ó, como bolas de sabão dentro da igreja. Eu olhava pro teto e via e falava, gente, o que tá acontecendo? Já fazia tipo 1 ano e pouco que eu estava afastada. E aí, enfim, né, tive uma sensação muito... Foi realmente uma experiência. A hora que eu saí de lá, eu olhei para minha mãe e falei, nossa, eu preciso ligar para dona Laura, ver se está precisando, eu acho que está precisando de gente lá no centro, deve estar sem evangelizador. Aí eu mandei uma mensagem para ela falou, minha filha, eu estava rezando agora para São Francisco de Assis trazer de volta. Olha isso. Assim, gente, como não ter fé? Como? Tá? Então é isso. Não sei se a Vaninha está aí, tá, Vaninha? Acho que não, né? Acho que não. Flaviane, nós... Acho que não. Você quer agradecer, Rafa? Agradece por nós, então, por favor. O microfone da Rafa não está funcionando. Então, a gente quer te agradecer, Flaviane. Nossa, eu acho que todo mundo está saindo aqui dessa noite transformado. Ronan, realmente, aquela música que você colocou, eu sou apaixonada com ela. Uma música super, hiper antiga, mas assim, que é uma coisa linda mesmo. E eu escutei ela antes de entrar no grupo. E como é que é sintonia espiritual, né? Dela vir falar
começar com a oração de São Francisco, é aquela coisa do Espírito Santo mesmo, movendo, né? A gente vê que aí, nessa certeza que o grupo realmente é um grupo de Deus mesmo, né? E um grupo que até hoje está aí, né? Perseverante, quantos anos? Então, agradecer, Flaviana, assim, eu estou imensamente, assim, apaixonada com tudo que você falou. Eu acho que vou até escutar de novo depois, passar para outras pessoas. Nossa, foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe poderosamente, sua família toda, viu? Você podia rezar o Pai Nosso para nós? Vamos lá. Vamos então agora, finalizando o nosso trabalho da noite. Uma noite onde tivemos aqui a presença, certamente, de São Francisco de Assis, também nos inspirando a falar sobre a prática da caridade, do serviço ao próximo. E nessa energia de contribuição, de colaboração, pedimos ao Mestre Jesus que se faça presente, nos inspire na oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Pessoal, uma boa noite, uma semana abençoada. E eu acho que você falou tanta coisa linda aqui que nós estamos tipo, igual você falou no final do Retiro do Silêncio, tá todo mundo assim, ó. Um silêncio espiritual. Obrigada, minha linda. Boa Bom, noite, gente. Obrigada. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Vou falar com a Vaninha para ela me incluir aqui no grupo, hein? Pois é, sim, com Vocês me certeza. aceitam? E vou saber notícia dela. Beijo, viu? Vou tentar falar com ela. Beijos. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Então tá, Rafa. Fica com Deus. Acho que hoje não tem ninguém, não. Mas colocarei na missa amanhã às 7 horas da manhã. Teve muita intenção. Mais tarde você me liga e me manda. Você tá aí sozinha? Beijo, te amo.